Graça e paz. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos dar início à nossa leitura da Bíblia em ordem cronológica. Deuteronômio, capítulo 2. Os anos no deserto. Então, demos meia volta e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas, agora vão para o norte. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado, não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Assim, passamos ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus. Mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com que a terra que o Senhor lhe deu. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered. Assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu a entregarei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos refaíns, que ali habitaram no passado. Os Amonitas os chamavam Zanzunins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os Amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos Aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os Caftoritas, vindos de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. A vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos os amorreus Seom, rei de Hesbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda.
Por prata nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixa-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão, e atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Sihon, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você Sihon e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Sihon saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós, e o derrotamos a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Deuteronômio, capítulo 3. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos, com todo o seu exército, e dele também a terra dele. Você fará com ele como fez com Sihon, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós o derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, haviam muitas cidades sem muros. Nós a destruímos completamente, tal como havíamos feito com Sihon, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais todos e o despojo das cidades tomamos com o espólio de guerra. Foi assim que, naquela ocasião, tomamos desses dois reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda Gileade e também toda Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá, dos Amonitas. A divisão da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade, com as suas cidades. Dei-os às tribos de Ruben e de Gade, o restante de Gileade e também toda Bazã. O reino de Og dei-o à metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob em Bazã era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu o seu nome, de modo que até hoje Bazã é chamada Povoados de Jair, e de Gileade a Maquir. As tribos de Ruben e de Gade, dei a região que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon,
A fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale do Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Deles também Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, abaixo das costas do Pisga. Naquela ocasião, lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes essa terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas cidades que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos, que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar cada um à propriedade que lhe dei. Naquela ocasião, também ordenei a Josué: você viu com seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Moisés é impedido de entrar em Canaã. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, e eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo. Ele repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor. Reflexão. Quando Deus libertou Israel, ele se dispôs a ser o seu Deus. Ele lhes deu a promessa de que cuidaria deles se eles simplesmente obedecessem aos seus mandamentos. Deus cuidou daquele povo de uma maneira sobrenatural. As roupas e os sapatos deles não envelheceram durante todo o tempo no deserto, 40 anos. E não foi por merecimento, foi por misericórdia. Deus estabeleceu leis para organizar aquele povo, a fim de conduzi-los em segurança. Além de segurança, eles tinham vitória sobre seus inimigos. Hoje, as leis também servem para isso, porém elas são muito falhas por causa da corrupção da mente humana e não nos é oferecido segurança. Mas as leis de Deus não falham, nem ele. Como Criador, Deus sabe cuidar de nós. Aliás, é o único que sabe fazer isso. Por isso, diante de passagens que não conseguimos entender, nunca deixe passar pela sua mente que Deus é ruim. Deus é bom. Deus é amor. Escolha crer nisso sempre, que na hora certa, até o momento que você suportar, Deus vai revelar aquilo que você precisa para prosseguir. Em Deuteronômio, o tema principal é a obediência a Deus. Em todas as ações de Moisés, vamos ver o quanto ele obedecia às ordens de Deus. É o livro mais citado por Jesus. Neste livro, vamos ver muitas repetições da história de Israel e do tratado que Deus fez com seu povo. Por isso, abra seu coração para entender cada capítulo. Que Deus nos ajude a prosseguir nesse propósito e também a obedecê-lo em nome de Jesus. Finalizamos mais um estudo da palavra em ordem cronológica. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.